Recebam a paz do Senhor Jesus, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Ao meu lado ele, Xará, Rodrigo Mundim. Bom dia, Xará. Bom dia, Xará. Xará, meu microfone parece que está dando interferência, ou tá bom aí? Alô, vamos organizar o som? Ei, som. Som 1, 2, 3, teste. Tá de boa? Então deve ser o fone. Então vamos lá, bom dia a todos, que Deus venha nos abençoar nessa manhã de hoje, né? Mais uma manhã de estudo, mais uma manhã de aprendizado, mais uma manhã onde Deus está nos privilegiando em ouvir e meditar na Tua Palavra. É verdade, Xará. Xará, hoje nós vamos falar sobre o poder da Palavra de Deus. Uau! A palavra de Deus é poderosa e digna de toda a nossa aceitação. E hoje nós falaremos sobre o poder desta palavra mediante o texto que vamos ler a partir de agora. Justamente, Xará. Vamos meditar hoje em Hebreus capítulo 4, certo? Versículo 12. Fala assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Uau! Amém, Senhor. Essa palavra é poderosa porque ela reflete justamente o poder de Deus ministrado, né, através da sua palavra. Quando a gente fala a palavra de Deus, ou o verbo, a palavra na Bíblia ela tem significados distintos, né? A palavra do homem que exerce poder, a profecia. Temos também a palavra de Deus, a palavra verbalizada, e temos o verbo que é a palavra que é Cristo. Correto? Correto. O verbo que é a palavra que é Cristo. Dito isso, Xará, nós temos que entender que Deus, ele vela. A palavra que você leu, o texto que você leu do escritor aos Hebreus, fala que a palavra é tão poderosa que ela é apta para entender, discernir as intenções do coração. É aquela mensagem que você ouve, é aquela mensagem que você vai na igreja e que alguém está pregando e você fala assim, não, mas essa palavra falou comigo. Isso é o poder da palavra de Deus, que ela entra e sonda, penetra, divide alma e espírito, junta e medula. É o poder sobrenatural da palavra. E se nós olharmos tudo que Deus fez, ele faz por intermédio da sua palavra. A criação do mundo foi através da palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E tudo que Deus cria, né, tudo que Deus criou, é através da sua palavra. João, no capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus, que é Jesus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus é a palavra. Jesus, ele é a palavra. O que João está dizendo é que o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, foi o próprio Jesus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o próprio Jesus, que é a palavra, ele habitou entre nós e nós vimos o poder exercido através da palavra, né? Então, quando nós pregamos, quando nós usamos a palavra é poderosa, Xará, para cumprir na nossa vida. Eu gosto muito dos textos bíblicos e eu vou citar alguns aqui para a gente ver só para a gente analisar o poder desta palavra. Exemplo, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela é tão eficaz, que Jesus usou a palavra para vencer Satanás. Olha que fantástico isso aqui. Quando Satanás leva, Lucas 4, quando Satanás leva Jesus no deserto para ali o tentar, Satanás por 3 vezes vai tentando minar Jesus com frases, né?
se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus vai citar o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Altíssimo. Satanás, por sua vez, ainda tenta migrar a fé de Jesus, falando para ele assim: olha, se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito, e ele usa a palavra, está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Aí Jesus vai falar assim: ó, mas também está escrito, mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Por mais uma vez, Satanás vem a Jesus e fala assim: ó, se prostrado e me adorares, eu te darei todos esses reinos, porque a mim foi entregue. E Jesus vai falar para Satanás assim: mas também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás louvor. Ou seja, de todas as formas que Satanás tentou usar contra Jesus, para tentar confundir, para tentar minar a fé de Jesus, ou o poder de Jesus, Satanás ele foi derrotado através da sua palavra. Ou seja, por que nós escolhemos, Deus nos deu esse tema para esta manhã? Porque através da palavra você vence. O problema nosso é que nós queremos só orar. Ok, oração é poderosíssima. A oração ela surte o efeito. Mas quando nós oramos usando a palavra, a oração tem um poder mais eficaz. Exemplo, quando estou orando e falo para Deus: Deus, perdoa os meus pecados, porque a sua palavra diz que o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados. Quando eu oro: Senhor, me cubra com o teu sangue, porque a tua palavra diz que o seu sangue é poderoso para nos cobrir. Quando eu oro, eu falo assim: Senhor, me abençoa de forma, me protege, porque a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda do mal. Senhor, me livra do homem sanguinário, porque a tua palavra diz que o Senhor me faz habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando eu uso a palavra nas minhas orações, a oração, o que eu estou fazendo com a oração? Eu estou apoiando a minha fé através daquilo que já está escrito. E a palavra fé no hebraico é emuná, no grego é pistis, que significa aquilo que está escrito, é crer naquilo que está escrito. Isso é fé. É quando eu apoio a minha oração baseado no que já aconteceu, baseado no que está escrito. Então, o poder da palavra é tão relevante quando a gente ora, porque as nossas orações têm que ser baseadas naquilo que está escrito na Bíblia. Naquilo que está... Você vai observar que os antigos, os profetas, todas as vezes que eles iam orar, eles falavam assim: segundo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas. Segundo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o que eles estão falando? Eles não tinham um Novo Testamento. Eles usavam o Pentateuco, a lei, a Torá. E na lei e na Torá, no Pentateuco, livros mosaicos, eles baseavam sobre a história dos patriarcas. A lei, tudo estava ali. Então o que eles faziam? Segundo o Deus de Abraão. Onde é que eles leram Abraão? Em Gênesis. De Isaac, de Jacó, tudo em Gênesis. O Deus de Moisés, no Êxodo. Então eles apoiavam através de quê? Da palavra de Deus. Quando o salmista salmodiava, ele escorava o seu cântico, o seu salmo através do quê? Da palavra. Então a palavra de Deus, ela tem um poder absurdo. Eu vou citar alguns textos aqui. Por exemplo, a palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma.
Eu acabei de citar Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Não é a minha palavra, porque o Senhor, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, né? Jesus falou isso, né? Usando Deuteronômio 8, 3. Segundo, a palavra de Deus, ela ilumina a nossa vida. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que a palavra promove? A palavra promove purificação para a nossa vida. Salmo 119, versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Por que devemos entender e guardar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela nos esconde do pecado. Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Por que devemos guardar a palavra? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, ela permanece. A palavra de Deus permanece. Isaías 40, versículo 8 diz assim: seca-se a erva, cai as suas folhas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por que devemos guardar a palavra? Porque a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Mateus 5,18: até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, antes que tudo seja cumprido. Por que devemos guardar a palavra? Porque a palavra de Deus promove fé. Romanos 6,23 diz: porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que devemos guardar a palavra? Porque a palavra de Deus, ela discerne, ela sonda o nosso coração e ela penetra na nossa vida. Ela penetra na nossa alma. O texto que você leu de Hebreus 4,12: não é a minha palavra viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para entender e discernir as intenções do coração. Ou seja, enquanto eu estou falando, a palavra de Deus está indo em direção ao coração de alguém, e ela tem o objetivo de entrar, sondar, penetrar, discernir as intenções do coração. Então tudo que você pensa, tudo que você sente, a palavra de Deus, ela discerne, ela traz o conhecimento. É por isso que a nossa vida é iluminada quando você lê a palavra. Por isso que a Bíblia diz assim, prossigamos em conhecer, prossigamos e avançamos em conhecer o que? A palavra de Deus. A mesma Bíblia nos adverte dizendo: erra o homem em não conhecer o que? As Escrituras. As Escrituras, porque é nela que temos o que? A vida eterna. Então tudo que você precisa está aqui. Então por isso que a leitura, ou melhor, eu vou mudar isso aqui, porque a leitura é uma coisa, a meditação é outra. É por isso que nós temos que meditar na lei, a palavra do Senhor, dia e noite. Por quê? Porque é nela que você aprende. Porque na palavra tem tudo. Princípios éticos e morais tem na palavra. Como se comportar tem na palavra. Tem como se comportar na palavra? Tem. Você falou assim, quando chegares num lugar, não senta na frente. Justamente. Senta atrás. Senta lá atrás. Porque se o anfitrião da festa te chamar para sentar na frente, o seu lugar vai ser de honra na frente. Justamente. E não senta na frente para você não tomar o lugar de outras pessoas. Aqui eu fico pensando assim, como é que um ser humano consegue ser ateu? Como é que consegue ser ateu? Como é que a pessoa não consegue acreditar em Deus? Porque se a gente for olhar princípios éticos, correto? Se eu chegar perto de você e falar com você assim: Xará, matar é pecado, matar é errado. Vamos esquecer o pecado. É errado. Matar é errado. É errado. Aí o que você vai falar? É errado. É errado. Aí eu vou te perguntar: mas como é que você sabe que é errado? Não matarás. Aquele que ao menos se irá no seu coração contra o seu irmão, já o matou. Sim. Aí eu vou falar assim: mas onde você leu que é proibido pecar, matar? Da palavra. Só tem na palavra. Só tem na Bíblia. Se eu te perguntar, só mentir é feio? Você vai falar: é feio. Você ensina para sua criança a mentir? Ela vai falar: não. Por quê? Porque mentir é errado. Mas aonde você leu que mentir é errado? Na palavra. Então, tipo assim, se você pegar um ateu
e fazer essas perguntas que eu estou fazendo para ele, ele vai ficar sem saída, porque ele não leu em lugar nenhum, exceto na Bíblia, as éticas morais, né? Ah, roubar é feio. Eu falo, não, você rouba. Ele fala, não. Por quê? Porque roubar é feio, é crime, é crime. Mas onde você leu que roubar é feio? Ah, não, porque é a sociedade. Não, alguém leu. Alguém teve base em alguma coisa para ler, para saber que é matar, roubar, mentir, adulterar, trair. É feio, é errado, é pecado. E só encontramos na palavra, meu amigo. É a palavra que rege o mundo. Xará, na palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então a palavra de Deus, quando a gente medita nesse texto, quando a gente medita nesse versículo de conhecer a verdade, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Se nós temos a Bíblia como nossa regra de fé, certo? Então você tem que o quê? Quando você tem uma regra de fé, você acredita na palavra de Deus. E como você conhece a palavra de Deus? Você citou muito bem, meditando nela de dia e de noite. Por que, Rodrigo, meditar na palavra de dia? Por que eu não posso meditar só à noite? Porque a todo tempo nós temos que estar o quê? Voltados a meditar na palavra do Senhor. Eu, às vezes, Xará, no decorrer do dia, às vezes eu estou ou na academia, eu estou trabalhando, ou estou, às vezes, no meu carro, eu falo assim, Senhor, fala comigo, que eu possa ter a sensibilidade de ouvir e ver o teu querer na minha vida. E às vezes nos pequenos detalhes a gente vê o mover de Deus. Nas pequenas coisas você vê o mover de Deus. Ó, pra você ver, eu vou te dar um exemplo básico. Eu estava fazendo academia, até o Diógenes que está aí malha comigo, né? E eu tenho um probleminha no tendão do meu braço esquerdo. E toda vez que eu vou puxar muito peso na academia, antes de puxar, eu dou 2 respiradas e falo assim, Senhor, segura meu tendão. Não deixa ele arrebentar, não. Porque eu não quero parar. Eu oro. Aí você fala assim, pô, mas você ora para malhar? Cara, eu oro. Porque em tudo, Deus tem que estar presente. Sim. E a sua palavra, a palavra do homem, também tem validade. Porque nós carregamos o quê? O Espírito Santo do Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, então Deus habita em nós. E aonde quer que nós formos, na Bíblia fala que você é o quê? Você tem que ser sal e luz. Certo? Você tem que ser água. Água viva. E aí, Xará, a gente vai pensando, e aí quando você estava falando aí, a gente vai descorrendo. Quando você falou de leis, não matarás, ou seja, a própria lei do homem hoje fala que não pode matar. Certo? O próprio estatuto, né, do mundo falando que não pode matar. Tem leis. E de onde vem essas leis? Muitas vezes vem da Bíblia. A maioria delas. Certo? Então vamos lá mais, Xará. Você lembra que antigamente, quem é mais velho, né, ou mais experiente, antigamente você não tinha contrato físico. Antigamente você não tinha contrato físico. Não. Antigamente era o seguinte, eu vou comprar sua fazenda. Nossa, você vai comprar? Vou. Que dia? Não, tal dia eu venho cá e trago o dinheiro. E se pegava na mão e acabou. A palavra, né? Então, ou seja, a palavra antigamente ela tinha um peso muito grande. E a palavra antigamente ela tinha valor. Como que deixou o valor, a palavra se perdeu o valor no decorrer do tempo? À medida que a palavra foi se desfazendo, à medida que a nossa palavra, porque a palavra de Deus nunca perde valor. Jamais. Só que a palavra do homem, à medida que ela foi perdendo força, perdendo verdade, né? À medida que o homem foi se contaminando, perdendo verdade, teve que se criar o quê? Acho que vou falar título de trabalho. Teve que se criar contratos para o povo assinar. Tanto é que tudo que você vai comprar hoje é um contrato que você faz. Você faz um contrato e assina. O WhatsApp, você fala muito WhatsApp. O WhatsApp serve de prova. Por quê? Porque ali tem palavra. Por que serve de prova? Porque tem palavra. Entendeu? Certa vez, uma cegonha tombou com a caminhonete minha na frente, dentro dela. A cegonha tombou, a caminhonete deu perca total e tudo mais. Rodrigo, mas você não tinha contrato com a pessoa? Tem contrato sim. Como?
WhatsApp, eu contratei o frete. Então a palavra tem peso. Entendeu? Então, ou seja, como que a palavra tem peso? Ela não é só verbal, ela é escrita. Então, o que eu estou narrando isso aí tudo para falar? Porque nós temos que ser o que? Na Bíblia fala, Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas vamos no pé da Bíblia mesmo. Nós temos que imitar quem? Nós estamos aqui. Imitar Cristo. Quando você citou no começo aí de Satanás tentando Jesus no deserto, por palavra. Então nós temos que ter o que? O discernimento da palavra. Ah, mas às vezes eu vou falar só uma mentirinha para... Por exemplo, você chamou para jantar na sua casa. E às vezes eu não estou a fim de ir. Aí você fala, Rodrigo, vamos jantar na minha casa hoje? Eu falo, não, xará, eu tenho um compromisso. Você não tem compromisso nenhum. Aí quando você fala assim, não, mas eu vou falar que eu tenho compromisso para o xará não ficar magoado comigo. Só que aí, xará, você vai se acostumando a falar o quê? Mentirinhas, entre aspas, certo? Aí você vai acostumando a falar mentirinha para agradar quem? Para agradar o homem. Lembra quando Jesus foi fazer aquele discurso brabo? Que o discurso estava pesado demais. Que a multidão falou assim, e os discípulos chegou lá e falou assim, Senhor, a multidão está indo embora. O que Jesus falou? Quer ir embora também não? Quer ir embora? Vai. Eu não vou mudar o meu discurso. Eu não vou mudar minha palavra. Aí Pedro fala, pô Senhor, mas não vai embora não, porque tu és a palavra. Então, xará, nós temos que nos policiar no dia a dia a nossa palavra. E eu falo por mim, eu falo por vocês também, eu falo por mim, assim, um peso mais. Então, assim, eu tenho que me policiar todos os dias na palavra. Porque senão, xará, aquelas desculpinhas que nós damos, vai enfraquecendo o quê? A nossa palavra. Não adianta nada você meditar na palavra do Senhor se você continuar com os mesmos hábitos. Não adianta nada eu meditar na palavra do Senhor se eu continuar nas mentirinhas. Se eu continuar naquelas desculpinhas. Isso é tão forte, Xará, que Jesus falou assim, ó, eu vou ler o texto, Jesus falou assim, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que pedires, e vos será feito. Ponto. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também amei a vós e permanecei no meu amor. Mas olha o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, Jesus falando, e eu estiverdes em vós, está falando aqui da figueira, né? Capítulo 15 de João. Ele está falando da figueira. Ele falou assim, ó, eu sou a videira, vós sois os ramos. Agora ele falou assim, ó, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, o que você pedir, será feito. Mas por que só será feito se a minha palavra estiverdes em vós? Porque uma vez que você está inserido na palavra, a sua vida está de acordo com a palavra, você está cumprindo mandamentos, você está cumprindo a palavra de Deus. E uma vez que a palavra é cumprida, não tem como você viver uma vida diferente de milagre. Não tem como você viver uma vida diferente de prosperidade. Não tem como você viver uma vida diferente de santidade, né, de santificação. Não tem como. Por isso que Jesus fala, se a minha palavra estiver em vós, tudo que vocês pedirem será feito, porque vocês já estarão inseridos nas minhas palavras. Então, pessoal, ler, meditar, entender e mais do que tudo isso, praticar a palavra de Deus, praticar a prática da palavra e tudo que Deus ministrou através da Bíblia, as promessas de Deus inseridas na Bíblia, isso aqui é fantástico. Tanto as promessas, que a gente só quer promessa também, né? Vamos ser realistas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente só quer a bênção. Só quer o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada faltará, né? Então a gente só quer as promessas. Mas a Bíblia tem promessas, que são os direitos, mas também tem os deveres. Tem as promessas, mas tem os deveres também. Então, tipo assim, não é só receber a promessa. Porque hoje a gente lê a Bíblia ao bel prazer. Exemplo, o que me interessa serve para mim. O que não me interessa, eu viro a página. Correto? Ah, pastor, é bom receber as bênçãos. É bom. Mas antes de cumprir as bênçãos, irmão, tem que ser obediente, né?
A palavra também, todas as bênçãos também estão inseridas na obediência, no zelo, no amor ao próximo, no amor a Deus acima de todas as coisas, na eliminação da vontade própria, né? Vamos pagar essa parte também. É gostoso, eu sou mais que vencedor, é gostoso demais. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, correto? Ou em todas essas, porque o texto real é esse. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por amor a Cristo Jesus. Quando a gente lê esse versículo, a gente fica feliz. E a gente toma isso aí para a nossa vida como se fosse uma coisa, não, mas em Cristo eu sou mais que vencedor. Ok. Mas quando Paulo citou essas coisas, quando Paulo disse assim, em todas essas coisas, existiu algo antes para ele falar em todas essas coisas. Você sabe o que foi? Eu te falo. Paulo estava falando da mãe que estava acabando de ver o filho morrer na mão de Nero, o imperador, enlouquecido, incendiando o povo cristão e colocando cristãos nos postes de Roma e ateando fogo, e a mãe passava e via o filho sendo queimado pelo fogo vivo por não negar a Cristo. Quando Paulo fala em todas essas coisas, ele está falando da mulher, do marido que está perdendo o filho, ou o marido que está sendo incendiado numa estaca, e Nero mandando atear fogo e as pessoas morrendo ali, queimadas. Aí Paulo está olhando para esta mãe, para esta esposa, e está dizendo, em todas essas coisas somos mais que vencedores. É nisso que Paulo está dizendo, em todas essas coisas. Xará, e se a gente, muitas pessoas hoje pregam o evangelho fácil de se viver, né? Mas só que o verdadeiro evangelho é o seguinte, quando Jesus nasceu, ele teve que sair da cidade que ele estava para nascer. Sim. Por que Jesus saiu da cidade dele, onde ele estava para nascer? Porque estava sendo perseguido já, antes de nascer. Verdade. Né? O governador da cidade queria matar os meninos, porque já vinha o Criador, ou seja, porque o Novo Testamento ele é cumprimento do Velho Testamento. Justo. Então Jesus já nasceu perseguido. Se Jesus, que é o Cordeiro, que foi santo, já nasceu perseguido, quem dirá nós, Xará? Quem dirá nós? Outra coisa, se a gente for discorrer do Novo Testamento, Jesus com 12 anos, onde ele estava quando ele se perdeu da mãe do pai? Ensinando doutores. Ensinando doutores. Ensinando doutores através de quê? Da palavra. Da palavra. Então a palavra tinha poder. A palavra, ele era o verbo. E o verbo se fez carne. Você citou esse versículo. Sim. E era Jesus. E ele estava ensinando. Mas ele estava ensinando os doutores da lei. Ali tinha sacerdote, tinha escriba, tinha todo mundo, tinha os doutores da lei, que era o cargo mais alto, né? Ou da igreja, ou também do governo. Ou seja, com 12 anos ele estava ministrando a palavra. E ele foi perseguido. E aos 33 ele foi o quê? Morto. Então nós vamos seguir, nós vamos sofrer perseguição. É normal, se Cristo sofreu, quem dirá nós? Só que e Jesus, lógico, ele estava como carne, como ser humano, e ele não caiu por quê, gente? Por que ele não pecou? Por que ele era o Cordeiro? Por que ele era imaculado? Por que ele não pecou? Ele tinha a palavra. A palavra estava com ele. Ele era a palavra. Então, se nós meditarmos na Bíblia, não é sinal também que você não vai pecar. Porque nós somos carnais. Só que se você meditar na lei, se você meditar na palavra de dia e de noite, você vai cada vez mais o quê? Endireitar os seus caminhos. E você vai ter a consciência de quando você errar, de quê? De se humilhar e de se prostrar. Porque Deus também perdoa os pecados. A palavra de Deus também perdoa. Então nós temos que, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais a gente vê, é igual ontem no podcast do pastor Luiz, quanto mais você vê um homem fazer as obras e tudo mais você vê e fala assim, gente, mas tão pouco eu faço para Deus. Tão pouco. Nós falamos a palavra de Deus de segunda a sexta-feira, de manhã, meia hora, 40 minutos.
Aí muitas pessoas falam assim, nossa, mas isso é bom demais. Mas é pouco. Para o que Deus tem, para o nosso propósito, é pouco. Porque nós falamos meia hora, 40 minutos no decorrer do dia. Mas nós temos que viver a palavra de Deus 24 horas. Verdade. Você tem que ser testemunho, 24 horas. Não é só aqui, é no decorrer do seu dia. É no decorrer da sua vida. E nós temos que carregar o quê? A palavra do Senhor. O tema de hoje foi fantástico. Nós falamos sobre palavra. Porque a palavra do ser humano está sendo o quê? Desfeita. A palavra do ser humano está caindo discreto demais. E não vou falar de um ser humano, não vou falar de um ser humano que não é cristão. Eu vou falar do meu povo, do cristão. A palavra do cristão hoje está caindo demais. A palavra do cristão hoje não está tendo tanto peso. Por quê? De tão longe está se caminhando. Ontem nós falamos sobre Pedro. E eu fui citar Pedro, quando Pedro negou Jesus a terceira vez, que Jesus olhou para Pedro, que ele estava acompanhando a crucificação de longe. Você falou muito bem, mas ele estava de longe. Ele negou porque estava de longe. Quanto mais longe nós estamos da palavra, mais propício nós estamos a cair. É verdade. Quanto mais longe da palavra, mais propício a nossa palavra vai cair no quê? No descrédito. Então que Deus nessa manhã possa ter misericórdia de nós e que nós possamos voltar àquele primeiro amor, Xará. Você lembra do primeiro amor? Aquele amor de fogo, aquele amor de ir e adorar. Muitas vezes nós vamos num culto hoje, não, eu vou no culto receber uma palavra. Gente, está errado. Você não vai receber. A palavra está aqui. Você quer receber a palavra? Você pode receber ela a qualquer momento. Basta você abrir e ler. Não é Deus que está em silêncio, é sua Bíblia que está fechada. Justamente, ou seja, quando nós vamos no culto, nós já tem aquele negócio, eu vou no culto para receber uma palavra. Não! Você vai no culto para cultuar, para adorar. Você vai num culto para você prestar homenagem a Deus. Verdade. Não, mas eu quero ir no culto para Deus falar comigo. Tudo bem, quando você orar, eu sei que... Mas Deus fala através da palavra. Você pode meditar nela de dia e de noite, aonde você estiver. Você está no seu trabalho, na hora do almoço, eu tenho 2 horas de almoço, tira 10 minutos. Tira 2. Não, vou tirar 2 minutos só. E eu vou ler um versículo. Medita na palavra. A palavra de Deus está aqui, você pode meditar nela a qualquer momento. E ela é viva e eficaz. Amém. Graças a Deus. Receba essa palavra essa manhã. Ame, zele, ore, busque. Leia, medite na palavra de Deus. Ela é vida. Ela traz vida. Graças a Deus por essa manhã. Vamos orar? Após a oração, vou fazer menção aqui de uma pessoa que eu vi aqui, que está aqui conosco, fantástica. Mas vamos orar primeiro. Vamos orar? Bora. Pai querido, Pai de amor. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, por essa palavra de hoje, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai, porque somos privilegiados, ó Pai, de estar primiciando as primeiras horas do nosso dia, meditando na sua palavra, pela tua presença. meditando, ó Pai, no que o Senhor quer para conosco, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra que foi ministrada hoje, ó Pai, que foi na sua direção, ó Pai, seja penetrada, Pai, no mais profundo, ó Pai, coração, ó Pai, que está ouvindo, ó Pai, essa palavra, Pai. E que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ter, ó Pai, e ser firmes no Senhor, ó Pai. Ser fortalecidos no Senhor, ó Pai. Ser, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, proclamadores da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha ministrar em nossos corações, ó Pai. E nos fortalecer, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa semana que está se findando, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos protegido. Até aqui a Tua palavra tem sido fiel para conosco. Até aqui o Senhor tem dado o pão nosso de cada dia. É verdade, Pai. Eu te agradeço por todas as coisas, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Até mesmo, ó Pai, pelas provações e pelas lutas, ó Pai.
porque são nas provações, nas lutas que aprendemos a confiar no Senhor e aprendemos, ó Pai, a crescer, ó Pai, no Senhor, ó Pai. Então, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos fortalecer a cada dia. Abençoa o nosso final de semana, abençoa a nossa sexta-feira. Nos dê um final de semana, uma sexta-feira cheia de paz, cheia de prosperidade, cheia de união e, mais acima de tudo, ó Pai, que possamos meditar na Tua palavra de dia e de noite, ó Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço, ó Pai. Em nome do seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, ó. Vocês, nosso muito obrigado. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Um abraço afetuoso. Até horas nesse mesmo canal.